Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso estudo de João e tem sido um estudo edificante, tem sido um estudo onde a gente tem aprofundado em forma de mensagem, também um pouco expositivo, um pouco textual, mas eu quero que esse estudo ele seja um estudo de edificação, um estudo prático, um estudo do dia a dia, um estudo da vida da igreja. Eu tenho sido muito abençoado, creio que você também tem sido muito abençoado pelaquilo que o Senhor está falando, você que está acompanhando. Envia para alguém que ama a palavra, alguém que quer descobrir mais a respeito de Jesus, alguém que quer ter mais profundidade na palavra. Nós estamos no livro de João. Hoje eu havia falado até o versículo de número 38, livro do Evangelho de João, né? Eu tinha falado até o versículo 38, mas eu voltei. Eu acho que tem mais riqueza, tem mais tem mais pepita, né? Vamos dizer assim, de ouro. Tem algo mais a garimpar, né? A gente não pode, a gente está fazendo um estudo em forma de mensagem, a gente não pode passar por tudo tratorando o texto, né? A gente tem que tirar, extrair aquilo que Deus ele está falando conosco, né? Então, eu gostaria de ler com você hoje do 19 ao 51. Então são 33 versículos, irmãos. É uma coisa que é meio... Eu sei que não pode ser tão complexa, mas também não devemos ser tão rápidos, amém? Não devemos ler tão rápido o texto. Eu já disse para você, eu não sei quantos vídeos nós vamos ter do estudo do Evangelho segundo João. Eu não sei. Mas eu creio que aquilo que Deus ele ministrar no meu interior, aquilo que Deus ministrar a respeito na minha vida, eu vou estar compartilhando com você, eu vou estar trazendo para você aqui em forma de vídeo aqui nesse canal do YouTube Bíblia versus Bíblia. Então já fiz 2 vídeos, amém? Eu creio que foi uma bênção. Então antes de nós entrar no capítulo 2, eu ainda quero expor aqui, fazer um expositivo desses 33 versículos, que vai do 19 ao 51. Esse primeiro João, ele é mais complexo mesmo, porque primeiro João, como eu disse, ele é um princípio eterno, ele não é um princípio qualquer, ele não é um princípio do tempo, ele é um princípio que fala daquilo que veio do céu, ele é um princípio daquilo que veio de Deus para nós, diretamente do Senhor para nós, e daí você vê que ele era a palavra e depois ele se torna verbo e o verbo se torna carne. Então assim, eu disse para você que João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi se fez. Eu falei a você para que você tenha posicionamento, você tem que se posicionar a respeito do que você crê, você tem que se posicionar, não tem que ser ignorante, não assim, mas você tem que ter dentro de você a certeza daquilo que você crê, ok? Então assim, porque tem que ter certeza, Deus é o Criador, Ele é o Criador do universo, Ele formou todas as coisas. E por ele foram feitas todas as coisas, ok? Então a origem da humanidade é em Deus. Resolvido isso lá no vídeo anterior. Falei com você da encarnação de Deus, né? Deus se tornando homem. E o verbo se fez carne, em João 1,14, verso 14. E habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Porque ele era o único filho de Deus. Entenda isso, Jesus era o único filho de Deus. O resto era só criatura. Silvio, quem é que o Senhor governa? O Senhor governa seus filhos. Ok? Deus sustenta todas as coisas. O mundo está na palma da mão de Deus. Ok? Então é Deus que sustenta. Mas o Senhor vai governar, Silvio? Vai, Deus vai governar. João mesmo,
o apóstolo nos mostra isso em Apocalipse, o governo de Cristo. Toda aquela questão da mensagem de Apocalipse é uma mensagem de governo, é o Senhor governando, é o Senhor trazendo juízo, é o Senhor separando. Hoje eu falei para você que hoje o Senhor ele governa aqueles que nasceram de novo, aqueles que se tornaram, eram criaturas, receberam Jesus no seu interior como vida, então se tornaram filho. Então Deus só pode governar quem é filho. Deus não governa a criatura. Hoje a natureza, tudo foi criado por Deus, está no teu sustento. O Senhor governará. Hoje ainda o Senhor dá o tempo de você ter a escolha de caminhar pelo caminho do conhecimento do bem e do mal. Qual é o caminho do conhecimento do bem e do mal? É a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali de Gênesis, né? 1. Cristo é o quê? Que eu falei pra você, Cristo é a árvore da vida. Então hoje você tem que se alimentar de Cristo e caminhar por Cristo. Você não tem que caminhar pelo certo e pelo errado, não. Você tem que caminhar pelo governo de Cristo. Então, é a encarnação de Deus homem. O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Depois que ele morre, ressuscita, ele se torna o primogênito, porque ele se torna o primeiro de muitos filhos, ok? Então ele é cheio de graça e verdade, né? A graça falei um pouco de verdade também. Quem é a verdade? Então Jesus é a verdade. Muitas vezes nós temos muita verdade a respeito de muitas coisas, mas no final das contas, o que você tem que ter na consciência é que Cristo é a verdade que liberta. Falei da crucificação, o Cordeiro de Deus que remove o pecado, de João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui, do 19 ao 51, eu quero falar muita coisa poderosa também. Sabe? Eu quero falar coisas aqui profundas. E eu quero ver se eu encerro esse João 1, capítulo 1 hoje. Então, também não sei se eu vou encerrar hoje. Se conforme eu estudar e ter mais direção, eu faço mais um vídeo ainda desse capítulo. Amém? Então, hoje eu quero falar do homem que é a edificação de Deus, seguindo o Cordeiro e tornando-se pedra para a casa do Senhor. O homem, a edificação de Deus, seguindo o Cordeiro e se tornando pedra para a casa do Senhor. Então, nesse trecho da vida, nesse trecho aqui da palavra, João, nós vamos ver aqui um chamado para edificação. Nós vamos ver aqui um chamado onde o Senhor vai nos chamar através do reconhecimento de Cristo. Tu és o Filho de Deus, né? Cristo é o Filho de Deus como Cordeiro. Aqui nós vamos ver essa questão da comunicação, da vida para dentro de nós e a transformação, ok? Então, Deus deseja desenvolver dentro de cada crente uma vida, e essa vida se torna edificação na casa de Deus. Quem é a casa de Deus? A igreja. Amém? A igreja é a casa de Deus. A casa de Deus não é templos, não são pedras, não são paredes. Nós somos as pedras. Ok? Então, hoje, você tem que entender que Deus, aleluia, glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você tem que entender que hoje você tem que aprender que Deus ele tem um propósito e uma identidade para nós que somos os seus filhos. Então, no primeiro capítulo de João, a gente aprende sobre a identidade de Cristo e como ele nos chama para fazer parte da sua obra. Então ele começa, eu sei que são 51 versículos, né? 51 versículos, e dentro desses 51 versículos nós temos muita realidade, nós temos muita questões aonde a gente pode aprofundar e tirar já grandes aplicação para a nossa vida, ok? Eu já apliquei bastante coisa no vídeo anterior, bastante vida, né? A vida de Deus, ela é como eletricidade. Qual é o resultado da eletricidade, irmãos? É a luz. Então a vida é como uma eletricidade. E quando essa vida, essa eletricidade de Deus está em nós, nós acendemos como a luz. Então há muita luz aqui nessa sala. Ó. Há muita luz aqui.
para que eu possa fazer esse vídeo, há muita luz. Essa luz, o que ela é? Essa luz é eletricidade, é energia. Então a vida de Deus é uma energia, ok? E qual é o resultado dessa energia? É a luz. Por isso que nós vamos ver nesse capítulo 1 de João, eu estou lendo aqui o versículo, nós vamos ver aqui no capítulo 1 de João, a vida e a luz. Mas a vida serve para a edificação e a luz serve para a vida, porque o resultado de vida é luz e você não anda em trevas. Uau, que poderoso! Glória a Deus! Eu vou começar a falar glória a Deus nesse vídeo, apesar que quem assiste esse vídeo é porque quer saber de Jesus. Então, glória seja dada a Jesus. Ninguém que não crê na palavra, não crê em Deus, vai assistir esse vídeo. Esse vídeo só vai assistir aqueles que querem receber do Senhor algo em seu interior. Porque no final das contas, se não mudar no nosso interior, não muda no que é externo. Nossa, esse vídeo acho que vai dar umas 2 horas, irmãos, porque eu só tô no primeiro, eu não saí nem da introdução ainda. Eu dividi essa mensagem de hoje, porque nós estamos estudando o João em forma de mensagem. Eu nem saí da introdução, eu tenho 8 pontos para falar com você. Então, o resultado da vida é luz. Se você tem a vida de Deus, você vai ter luz. Eu usei o exemplo da corrente elétrica. Amém? Então aqui, João aponta como Cordeiro de Deus. Então, e aqui também existe o reino de Deus. Creia nisso. Nós temos o reino de Deus nesses versículos de João, capítulo de número 1. Sabe, hoje eu estava meditando a respeito disso, do que eu tenho estudado, do que eu tenho falado, do que eu tenho ensinado. E eu quero dizer para você que até eu escuto a minha própria mensagem e fico analisando, fico falando, nossa, meu Deus. E Deus fica falando através dessa própria mensagem que eu estou compartilhando com você. Deus fala de novo comigo e dá uma direção. Muitas vezes a gente procura fora da palavra. Não adianta. Liderança está dentro da palavra, prosperidade está dentro da palavra, respostas estão dentro da palavra. Como eu tenho visto isso? Como eu tenho experimentado disso? Ok? Então, assim, irmãos, vamos prosseguir em frente nessa jornada. Não deixa eu só, vamos comigo, amém? Então, eu fiz a divisão. E eu já quero falar de João Batista. Vamos entrar nesse assunto de João Batista. E João Batista começa aqui, ó, no 1:19. No 1:19, ele vai até o 28. Porque ele é uma preparação do caminho para o Senhor. E aqui nós encontramos do 19 ao 28, nós encontramos uma forte oposição religiosa. Então o livro de João, ele é um livro que ele vai falar muito dos religiosos. Sabe, ele é um livro de vida e religião é morte. Religião é morte. Religião não é vida. Então assim, o cristianismo tem a ver com vida, não com morte. É isso, irmãos. João é um livro que nos aponta somente Cristo, somente Jesus. Fora de Jesus não há vida. Fora de Jesus não há realidade. Falei sobre isso da palavra aletheia, quem lembra? Eu falei a respeito disso no outro vídeo. Nós falamos de vida e a vida que traz realidade, e essa realidade vem da palavra aletheia, que também está em Hebreus e também está em Filipenses. Então, assim, a vida de Deus traz uma realidade. E a realidade é luz. Ok? Então, a religião judaica, nesse versículo, ela era uma religião frustrante. Pois a religião é inimiga de Cristo. E aqui a religião judaica também era inimiga de Cristo. Vamos ler o 19? Este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes
e levitas para lhe perguntar: quem tu és? Quem tu és? Então aqui já começa uma realidade religiosa, aonde o inimigo é a religião judaica. Então, não foi a política de Pilatos que matou Jesus. Na verdade, os religiosos da religião judaica usaram da política fraca do Império Romano para matar Jesus, para crucificar Jesus. Então não foi o Império Romano que matou Jesus, mas foi a religião. A religião, ela tem o poder de matar. É sério. É forte, porque a religião, ela tem poder de matar. Tudo que é religião não permanece. Você já está se ligando em algumas coisas? Por que a pessoa não permanece? Porque não está em Cristo, está numa religião. Então a religião atrapalha a vida. A religião, ela atrapalha Jesus de crescer dentro do nosso interior e trazer mudanças exteriores. A religião, ela muda o externo. Ela muda aquilo que se vê. Ela muda a forma de falar, de vestir, de comportar. Jesus não. Jesus muda dentro, o coração, a mente, a alma. E por isso a pessoa tem uma ação externa. A minha irmã falando para mim, tava muito pentecostal aquela pessoa. Quando a pessoa tá muito pentecostal, eu não sei. Ela não sabe explicar. Talvez ela vendo esse vídeo aqui, eu só escuto, eu fico quieto. Porque não tem coisas que não adianta a gente prosseguir. E eu não quis dizer isso para ela, porque pentecostal, irmão, pentecostal é algo celestial. Pentecostal é algo que tem a ver com vida. Mas as pessoas transformam as coisas. E não só pentecostal e outras coisas também, né? O pentecostal e por aí vai. Meu desejo não é falar sobre isso. Mas meu desejo é falar que a religião fez com que a vida de Deus fosse atrapalhada na vida daquela. Porque ela disse isso porque a pessoa não serve mais o Senhor. A pessoa começou muito acelerado, começou muito... Isso é bom? Claro que é bom. Primeiro amor sempre é bom. Só que o primeiro amor não é o seu para o Senhor. O primeiro amor é dele para você. Por isso que João vai dizer, Deus te amou primeiro. O mesmo João vai dizer isso lá na sua carta em 1 João. O mesmo apóstolo João aqui, do Evangelho segundo João aqui, é o mesmo João que vai falar isso lá na primeira epístola. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que a religião atrapalha. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, o que ela quis dizer com isso aí? Não é que aquilo ali seja ruim. É que experimentar o amor de Deus é todos os dias. Então, todos os dias eu estou no primeiro amor. Entendeu? Todos os dias eu tenho a realidade de Deus no meu coração dentro de mim. Então, todos os dias você precisa ter a realidade de Deus. Todos os dias você precisa experimentar Jesus como vida. Então, o livro de João, já falei isso, é um livro que trata Jesus como vida e edificação. Nós vamos ver várias alegorias e tipologia. O livro de João é como uma grande chave para todo o Antigo Testamento e muito dele para o Novo. O livro de João, ele é um livro que ele é o último evangelho e ele é o último da Bíblia. Então, assim, aqui vemos a forte oposição a Cristo. Silvio, qual é a forte oposição a Cristo? A religião. A religião, ela é uma forte oposição a Cristo. Sabe, tudo que é religião acaba. Porque religião é como fogo em palha. A religião não é pedra viva. A religião não é ouro. A religião não é prata. A religião é madeira, palha e feno. É um fogaréu que logo se acaba. Como pegar palha seca e tocar fogo. É questão de minutos, acabou. Eu falei, daí a minha irmã falou, ela falou assim pra mim, se a pessoa entendesse, ela quis dizer o quê? Ela quis dizer vida.
A pessoa precisa receber a vida de Jesus no seu interior e nascer de novo. Eu vou falar disso lá em João 3. Aqui ainda não podemos falar sobre isso porque nós temos outras coisas para falar. Mas eu quero dizer para você que a oposição a Cristo é a religião. E a religião é essas normas, essas condutas, essas ações exteriores que nada muda interiormente. E muitas pessoas vêm à igreja, muitas pessoas vêm ao culto, muitas pessoas vêm em lugares onde recebe religião e não recebe a vida de Deus. E por isso nós temos tanta causa e problema com as pessoas, entendeu? Que frequentam um culto, porque elas não receberam a vida de Deus, elas receberam apenas essa questão da religião. E a religião sempre procura grandes líderes. A religião sempre está procurando uma grande campanha. A religião está sempre procurando um grande pregador. Está sempre procurando alguém grande. A religião não se importa muito com aquilo que é pequeno. A religião só se importa com o que é grande, é massivo. Mas é só exterior. Porque é aquela grande multidão. Eu lembro que no nosso país fizeram aí com jovens. Irmãos, eles lotaram o estádio de jovens. E eles cantaram, e até uma cantora que estava lá cantando, que ela estava lá cantando, é uma cantora, hoje está no mundo. Veja, eu não quero falar de pessoas, eu nem vou falar nome de pessoas, eu vou falar de situações. E é o que nós estamos falando aqui. Estamos fazendo um estudo em forma de mensagem. E a situação da religião encheu um estádio. Só que não teve edificação, não teve vida. Todo mundo cantou, todo mundo pulou, celebrou, bateram foto, porque o céu ficou laranjado, o céu ficou vermelho, porque a atmosfera, sabe? Tudo tem a ver com o que está para fora, nada do que está por dentro. Então acabou aquele evento, e quem daquelas pessoas permaneceu? Quem daquelas pessoas foram edificadas? Quantas daquelas pessoas construíram? Então não houve construção. Houve apenas um movimento. A religião é um grande movimento. Então, a religião quer um grande líder por quê? Porque um grande líder, ele realiza grandes coisas espantosas, grandes milagres maravilhosos, né? É bom, é muito bom. A religião, ela só prega o quê? A favor do poder. Por isso que a religião se envolve na política. Isso aqui não é... Olha, eu tenho que falar. A religião ela é envolvida na política. A religião e a política ela caminham junto. Quando eu aprendi isso no seminário, com um pastor lá bem, já faz tempo, não sei quanto tempo, acho que faz 10 anos, quando eu aprendi isso no seminário, quando eu fiz teologia, com uns caras assim, muito abençoados, sabe? Com os pastores realmente abençoados. Né? Eu tenho pastores abençoados, muitos homens de Deus abençoados, que pregam a vida de Deus dentro de nós. Então acho que é por isso que eu tenho tanto desenvolvimento com a vida. Mas a religião, ela é a favor de grande poder e de grandes líderes. E por isso que geralmente você vê a religião junto com a política. Impressionante. Impressionante. As escrituras em Daniel 9:26, Malaquias 4:5, Deuteronômio 18:15 e versículo 18, depois leia. Fala do conceito religioso. E sempre contempla alguém notável, né? Como o Messias ou um grande profeta como Elias. Veja, notável. Mas você vai ver que João não apresenta esse tipo de Jesus aqui que eles queriam, esse tipo de Messias, esse tipo de profeta que eles queriam, como Elias. Você vai ver que eles rejeitaram o Senhor. Tantos que eles rejeitaram o Senhor que eles crucificaram Jesus. Eles usaram de artimanha da política fraca do Império Romano e crucificaram o Senhor. Eles rejeitaram o Senhor. Porque o Messias que eles esperavam não era esse Jesus aqui que João aqui tá descrevendo aqui para nós. Não é. Não é. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sabe, eles foram até João perguntar quem tu és. E o versículo diz, e ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. E perguntaram, lá no 21, quem és, pois?
És tu Elias? Ele disse não. És tu profeta? Ele disse não. Respondeu não de novo, quando lhe perguntaram. E disseram, quem és? Por quê? Porque eles estavam procurando, porque eles viram o movimento que João fazia. João se vestia de pele de animal, comia mel silvestre e morava no deserto e atraía multidões. Multidões. E nós vamos ver que aqui João Batista estava com uma multidão, porque João Batista batizava na água. Oh, meu Deus. Meu Deus. E quem tu és? 22. Diz a respeito de tu mesmo. 23. Ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Lembra que eu falei que os profetas sempre falavam de Cristo e o antigo aponta para Jesus? Porque nesse mesmo texto de João 1 diz que ninguém conheceu a Deus. Deus se revelou através de Cristo. Meu Deus, é grandioso esse capítulo de João, essa introdução do livro de João 1 aqui. É fantástico para que nós possamos avançar e crescer. Então, geralmente as pessoas estão procurando um grande líder. Geralmente as pessoas estão atrás de um grande movimento. Mas Deus não trabalha com grandes líderes e Deus também não trabalha com um grande movimento. Silvio. Jesus. Oh, meu Deus. Deus não faz a sua edificação dessa forma. Apesar que a casa do Senhor são muitas pessoas. São várias pedras que constroem a casa do Senhor. Mas são pedras. Vou falar disso mais pra frente. Então assim, João Batista declara sua missão com a voz do que clama no deserto. João 1:23. Sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Então aqui, essa voz, ela prepara o caminho para o Senhor. Ele nega ser o Messias. Sabe, a religião, ela toma o lugar de Cristo. A religião, ela toma o lugar do Senhor. João não. João diz, eu sou apenas o precursor, eu sou apenas o que prepara o caminho. Eu não sou. Então assim, um pregador mundialmente falando, todo mundo busca um grande pregador, mas eles não querem saber da vida desse pregador, se ele possui, não a vida dele pessoal, não estou dizendo isso, apesar que hoje está bem complicado o negócio, não é para todo mundo que dá para ouvir, principalmente na internet. Eu estou aqui pregando, né, na internet, mas eu estou sendo a pessoa mais transparente e sincera possível diante da palavra do Senhor, ok? Então assim, como tem gente que prega na internet bobiça, tem muita gente que prega coisa boa. E eu sou dos que prega coisa boa. Eu sou do que extrai a realidade das coisas do céu. Mas tem muita gente por aí que está nessa situação, que não tem vida de Deus. E é aí que você tem que saber. Você tem a vida do Senhor, você tem vida de Deus, você fala realmente pelo Senhor, porque tem muita gente que diz Senhor, Senhor e não fala por Deus. Não se engane. Há lobos ferozes. E se eles querem fazer coisas terríveis. Ok? Então assim, não querem saber se esse pregador possui vida. Só querem um grande movimento. Mas a situação permanece morte. Vai todo mundo se dissipar. E quando se dissipa daquele grande movimento, cadê a edificação? Cadê a vida? Eu tenho um vídeo aqui que eu falei o que é célula aqui no meu canal. Se você quiser ver depois lá, pode assistir. Lá eu falo um pouco do que é compartilhado numa célula. E numa célula é compartilhado a Cristo. Com pessoas simples que querem o Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Você vê que João Batista nos ensina da humildade, do verdadeiro servo, daquilo que aponta para Cristo, que prepara o coração
para Ele, pessoas que têm um coração para Cristo, que querem se envolver com a vida, com a edificação, que querem a luz, que querem a verdade, que querem a realidade. Aleluia! Que se expõe a Jesus e deixa Jesus como vida tampar o buraco que há na sua alma, preencher aquilo que há por dentro. E o centro é exaltar Jesus. Mas hoje nós temos pessoas que estão aí e o centro é usar o Senhor para se exaltar. Cai fora disso, foge. Busca edificação, busca construir, busca o Senhor. Sai do meio. Meu Deus. Então devemos ser essas pessoas. Temos que ser essas pessoas, como João Batista, que sempre estão diante de Jesus proclamando a sua voz. Eu sou a voz que clama no deserto. João Batista, ele era um profeta que ele chicoteava. Mas João Batista tem uma qualidade. Ele é a voz que clama no deserto. E qual é essa voz? Endireitai o caminho do Senhor. Ele fala de Cristo. Ele fala de Jesus. O foco é sempre Jesus, não nós. Então essa humildade de dizer eu nada a ver tenho com isso. Porque geralmente as pessoas querem fazer parte daquilo que deve ser só Jesus. 100% Jesus. 100% Jesus. Que ele cresça e eu desapareça. Né? João ele disse que ele cresça e eu diminua. Mas ele devia dizer que ele cresça e eu desapareça. 100% Jesus. A humildade, ela faz parte da edificação. Isaías 40, no versículo 3, eu coloquei aqui. Porque essa citação aqui está lá também. Então, a citação de Isaías 43 é a mesma que está ali no Evangelho de 2 João 1, capítulo 1, versículo 23. Eu sou a voz do que clama no deserto. É a mesma que Isaías profetizou. Por isso que ele cita Isaías. Porque ele citou Isaías, o profeta, nessa mensagem. Onde está isso? Isaías 43. Aqui, vamos avançar. O Cordeiro de Deus, o sacrifício supremo. Do 29, né, eu falei bastante coisa a respeito da religião. Eu acho que eu não vou gastar mais tempo com isso. Mas guarda essas coisas no teu coração, né, dessa palavra. Guarda o teu coração da religião, tá? Guarda o teu coração dessa grande... A religião, ela tem muito a ver com aquilo que é visível, tá? Guarda o teu coração disso. Guarda, guarda, guarda. Aleluia. Vamos avançar. Então, o Cordeiro de Deus, João 29 ao 34, no dia seguinte ele viu Jesus que vinha ao seu encontro. Então aqui João Batista estava batizando. Do 19 ao 28, mandaram perguntar quem é ele. Ali nós vamos ver a religião que busca um grande líder. Nós vamos ver a religião trabalhando contra Jesus no livro de João. E nós vamos ver aqui nessa passagem que João estava com essa postura de humildade, que eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália, sabe? Ele fala aqui muito a ver com Cristo. Ele diz eu não sou Elias, ele diz eu nem o profeta, eu só sou a voz que prepara o caminho do Senhor. É só isso. Então assim, é poderoso. Agora do versículo 20, por quê? Porque aqui ele estava batizando. Então tinha muita gente nesse momento aqui. Você já viu um batismo onde tem muita gente? Eu já. Aqui a gente sempre está batizando aí. O pastor, nosso pastor, os líderes ali, eu que faço aqui pelo pastor. A gente está sempre nesse alvo de batizar, de gerar vida, de ganhar. Então quando acontece um batismo, sempre há muita gente. Eu acho que aqui havia uma multidão enorme, gigante, porque João se tornou muito conhecido a ponto
de os sacerdotes se importarem com ele. Então aqui eu acho que havia uma multidão muito numerosa. Só que esse era um dia antes. Eu acho que na minha visão, o Senhor Jesus já estava por perto. O Senhor Jesus já estava entre essa grande multidão, ouvindo João Batista. Aqui no 29 ao 34, nós vamos ver o quê? Poderoso também. Pensa nos versículos, num texto gigante para a nossa fé. Aqui do 29 ao 34, a gente vai ver o batismo de Jesus. Mas eu quero falar sobre o 29. No 29 ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa declaração, ela destaca o sacrifício de Cristo pela redenção. Então, assim, nesse capítulo, Jesus é apresentado como um cordeirinho. E o que é um cordeirinho? Né? Ele não é apresentado como um leão. Uau! Ele é apresentado como um cordeirinho. E o que é um cordeirinho? O que é um cordeirinho? Um cordeirinho é um cordeirinho. Ele é algo pequeno. Ele é algo indefeso. Ele não é um leão. Um leão, a gente tem medo de um leão. Quando você vê um leão vindo na sua direção, o que você faz? O que você faz quando você vê um cordeiro vindo na sua direção? Um leão, perdão, vindo na sua direção. Você corre, você foge. Né? Muitas pessoas ensinam. Eu aprendi isso com o pastor Aloysio. Ele me ensinou numa reunião que quando o leão ele ruge, o chão ele estremece, ele treme, ele dá aquela tremura. Aqui João apresenta Jesus de uma forma fantástica, irmãos. Ele apresenta Jesus como um cordeirinho. Depois você vai ver que João vai apresentar Jesus como algo mais pequeno que um cordeirinho. João vai apresentar Jesus como um pão. Mais pequeno que um pão. Um pedacinho de pão. Mais pequeno que um pedaço de pão. Ele vai apresentar Jesus também como uma semente que cai na terra. Menor que uma semente. Ele vai apresentar Jesus como uma semente que morre na terra. João é fantástico. O que é um cordeirinho? Mas é só um cordeirinho que Deus precisava. Era só um cordeirinho. Será que você pode agradecer ao Senhor por esse cordeirinho? Se diga assim: Jesus, obrigado, porque Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu me emociono mesmo porque eu sinto a graça e a presença de Deus. Obrigado pelo sangue desse cordeirinho que foi derramado. É um sangue tão precioso que tira o pecado, que produz redenção. Era só um cordeirinho, era tão pequeno. Muitos querem ser grande, muitos querem aparecer, mas aqui Jesus é só um cordeirinho. Aqui Jesus é pequeno. Nada mais que isso. Ele era suficiente. Tamanho era o poder do Filho de Deus. Suficiente. Lá em Êxodo, nós também vamos ver esse cordeirinho. Êxodo 12, o versículo 3 e 7 vai falar do Cordeiro Pascual, que cumpre a profecia de Isaías 53, 7. Ele não veio apenas para perdoar, mas ele tira completamente o pecado. Irmãos, tirou eternamente o pecado. Não sei se você tem a noção disso. Eu não sei se você consegue ter a compreensão do que é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
que tira o pecado do mundo. Os líderes procuravam alguém grande. Os líderes procuravam alguém como um leão. Mas aqui, quando se apresenta um cordeirinho, o que é um cordeirinho? O que é um cordeirinho? O que é um cordeirinho? Eles queriam um leão. Geralmente a gente está querendo ver coisas grandes, se envolver com coisas grandes. Mas aqui Deus apresenta para nós, João apresenta para nós um cordeirinho. Meu Deus, meu Deus. E é suficiente. Agradeça agora pelo sangue desse cordeirinho. Agradeça agora por esse cordeirinho. Agradeça. Obrigado, Pai, por o teu cordeirinho que foi entregue por mim, pelo sangue desse cordeirinho, que me abriu as portas para o céu, me abriu para o novo e vivo caminho. Tem tanta gente que rejeita esse cordeirinho. Perdão, irmãos, porque eu estou emocionado. Mas tem tanta gente que rejeita, sabe? Sempre pergunte na situação, aonde está Deus? Aonde está o Senhor? E Deus diz, está aqui o cordeirinho. Só basta você olhar para Ele, que Ele remove o pecado, que Ele tira o pecado. Sabe, a pessoa sofre tanto. É vício, é depressão, é coisas terríveis. Mas elas querem algo grande, elas querem solução grande. A solução que Deus dá para elas é um cordeirinho que morre por elas. Aleluia! Que tira o pecado. Todo pecado é uma mentira e o pai da mentira é o diabo. Sabe, todo pecado é viver numa mentira. E Jesus quer que você viva numa realidade de vida. Oh, Jesus. Aceita o cordeirinho, porque o cordeiro, esse ser tão pequeno, tão cordeiro, não tem boca para falar. Esse cordeirinho morreu, como diz o profeta Isaías, em silêncio. Morreu em silêncio. Oh, aleluia! Glória a Deus! Esse cordeirinho é o que nos liberta e nos chama para uma nova vida. É o que nos reconciliou com Deus, o Pai. Nós éramos inimigos de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Mas pelo sangue desse cordeirinho, agora somos novamente reconciliados. E podemos chamar nosso Deus Criador, que antes era o nosso Deus Criador e que estava virado com as costas, mostrou as costas para Moisés. Agora ali mostra a face no monte. Meu Deus! No monte da transfiguração, Moisés estava ali com Elias e Jesus. E Moisés, lá, quando Deus virou as costas para ele e disse, é só as minhas costas. Por quê? Porque você não pode ver além do que isso. Eu estou com a face virada para você. Agora esse Deus que vira homem, oh, aleluia, encarnou vida prática, edificação, vida. O Deus entre nós, tabernaculando entre nós, vivendo entre nós, andando entre nós, podemos tocar, podemos ver. Se revelou para nós. Agora lá no Monte da Transfiguração, como diz no Evangelho de Mateus, vem e se apresenta. Moisés pediu, Senhor, eu quero ver tua face. Agora ele se apresenta. Por isso que estava lá Moisés e Elias, porque eles queriam ver Deus. Só que Deus não podia. Eles eram inimigos de Deus. Se não eram inimigos, mas não podiam ver a face de Deus. Agora eles conseguem ver a realidade. No Monte da Transfiguração, você vê Deus mostrando a face. Hoje ele é Pai. Abba, Pai. Como diz Romanos 8, podemos clamar, Abba, Pai. Paizinho. E esse cordeirinho, 1 Pedro falou dele, 1,19, que diz, Cristo como cordeiro sem mancha, mostra que somos comprados a preço de sangue e devemos viver para ele. O versículo diz,
mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeirinho sem mancha e sem defeito. Pedro foi extremamente tocado, porque Pedro era religioso. Pedro, ele vivia uma religião muito forte. Ele foi rejeitado pela religião. Ele foi rejeitado ali pelos judeus, pela religião daquele povo. Ele foi rejeitado por essa religião, por essa oposição. Ele foi rejeitado pela religião judaica. Agora, e por isso que ele escreve 1 Pedro, ele tem esse versículo tão poderoso. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeirinho sem mancha e sem defeito. Perfeito cordeirinho. Perfeito cordeirinho. João apresenta não apenas Cristo, mas o Cordeiro de Deus. O Cordeiro, também nós vamos ver que aqui nesse texto também tem a pomba. Não é só o Cordeiro, é a pomba. Vamos lá? O pombinho, 32, e João testificou dizendo: vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecendo sobre ele. Até o 33 ele fala: e eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar em água, ele me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é que batiza com o Espírito, que batiza no Espírito Santo. João avistou Jesus no meio da multidão. Tava muita gente lá. João viu sobre Jesus o Espírito em forma de pomba. Mas o que é uma pomba? Então, o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do homem. E a pombinha, o símbolo do Espírito Santo, eu vou chamar, porque é o que está escrito aqui no texto, e eu vou dizer as mesmas palavras para você, é o que diz aqui. Oh, aleluia! A pomba, o pombinho, diz o quê? Traz vida para este homem. Então a pomba traz Deus como vida. A pomba traz unidade, por quê? Conecta o homem a Deus. E o que é uma pomba? Uma pomba não é uma águia. O que é? Veja, um cordeirinho e agora uma pombinha. Por que não uma águia? Os querubins têm 4 faces. Quais são as faces do querubim que Ezequiel viu? Homem, águia, cordeiro. Homem, águia, cordeiro e boi. Mas aqui não é uma águia. Homem, águia, cordeiro e boi. Os querubins, de Ezequiel. Aqui não é uma águia. Aqui é uma pombinha. E o que é uma pombinha? O que é uma pombinha? Tem gente que nem gosta de pombinha. Acha que é um animal sujo. Quando eu também fiz o seminário, eu aprendi que uma pombinha, ela tem que ter um certo tamanho. Essa aqui não é qualquer pombinha, essas pombinhas de rua suja que você vê por aí. Essa é uma pombinha selvagem, uma pombinha que ela não desce ao chão. Assim até o meu professor me ensinou. Eu achei isso fantástico, mas eu não me lembro tudo a respeito dela. Eu tenho ali nos meus livros, até devia de ter marcado para trazer aqui essa mensagem para você. Mas ela é uma pombinha que tem um certo tamanho, ela é branquinha, suas patas são vermelhas, os seus olhos são lindos, porque lá em Cantares, 5:15, são elogiados os olhos da pomba. Por quê? Porque essa pombinha, ela é amável, ela é delicada, ela é cheia de vida, ela é um símbolo de vida, ela é algo especial. Por que não uma águia? Uma águia é algo formidável, uma águia é algo espantoso, mas aqui é o símbolo de uma pombinha. Eu vi descer sobre ele do céu. E sobre ele permaneceu como uma pomba. Eu estou sentindo muito forte a presença de Deus. Você não tem noção. E em nome de Jesus, que você possa também receber desta vida onde você estiver assistindo esse vídeo. E você seja inundado da unção e do poder de Deus
Porque essa pombinha ela é também símbolo da unção de Deus. Ela é unidade. João testemunhou dizendo, eu vi, no 31 ao 33, o versículo, acabei de ler, eu vi o Espírito descer do céu como pomba. João aqui revela uma visão poderosa. Uma visão poderosa. O Espírito Santo descendo sobre Jesus como uma pomba. Eu podia falar muito mais desse animalzinho. Deveria. Mas eu acho que é o que nós temos que estudar por hoje. Sabe, então nós vemos o cordeiro pequeno. O que é um cordeiro? Podia ser um leão, um cordeiro. Jesus também é um leão. Mas quem que vê Jesus como um cordeirinho? É isso que eu quero que você entenda. As pessoas só veem muitas vezes Jesus como um leão. Mas Jesus como um leão, ele ruge. Sabe, e o rugido do leão não é algo que traz proximidade. É algo que afugenta. Porque mostra poder. Jesus é tudo isso também. Mas quantos vê Jesus como cordeiro que tira o pecado do mundo? Quantos vê o Espírito Santo? Porque as pessoas veem muito o Espírito Santo como fogo. E o fogo, qualquer tipo de fogo queima. Se você pegar uma brasa e pôr nas mãos, ela queima. Ela queima. Então todo tipo de fogo... E o fogo é o símbolo também do Espírito Santo. Mas quantos vê o Espírito Santo como uma pomba? Um animalzinho desse... amável, cheio de vida, com os olhos lindos, tão engraçada que é uma pomba. Né? Ela é engraçadinha, ela é branquinha. Pequena, a pomba é pequenininho, o cordeiro é pequeno. Veja, em João 12, como eu tinha dito, a gente vai ver também. Jesus ainda em algo menor, João 12, 24. A gente vai ver Jesus como uma sementinha. E não só uma sementinha, o que está dentro da sementinha. Aleluia! Aqui, a pomba é esse símbolo de pureza, de paz, de vida. Quando você vai numa praça, e não é nem essa pomba que eu estou falando, essa pombinha selvagem, bem branquinha, dos pés vermelhos, que não tem fel. Esse é um bicho que não tem fel, um animalzinho que não tem fel, não tem veneno no seu sistema. Quando eu aprendi isso, eu também fiquei impressionado. Meu professor ensinando ali na aula, no curso, são coisas que eu não sei, são coisas que me marcam. E essa foi uma coisa que me marcou aqui, quando ele fala desse texto de João. É um animalzinho também que não tinha fel e deveria de ter buscado mais ainda informação sobre isso. Mas, como eu disse, é em forma de mensagem, não é forma expositiva. Mas eu creio que é dessa forma que Deus quer me usar. Desta maneira, expondo a palavra desta maneira. Eu não desejo fazer algo novo, eu desejo fazer algo que é vida para mim, compartilhar para você. Amém? Símbolo de paz e pureza. Mas simboliza a presença do próprio Deus. Não veio apenas habitar, mas para dar vida a todos os que crê. Oh, aleluia! Desperta aí, se sacode e diz, eu sou cheio da vida de Deus. Jesus veio me dar vida através do seu Santo Espírito. Veio trazer unidade. Aonde o Espírito Santo de Deus está, ali a unidade. Oh, e é por meio de Cristo, é por meio do Cordeirinho. Aleluia! A vida divina vinda ao mundo, foi enviada, né? Vinda ao mundo através de Cristo, vinda ao mundo através de Cristo. Aleluia! Aleluia! Diga glória a Deus. Não desceu como fogo, não desceu como trovão, já falei isso, mas desceu suavemente como uma pomba. Escrevi aqui no meu no meu esboço. Aleluia! Vida e renovação. Um animalzinho tão engraçadinho, né? Tão miudinho, mas com significado poderoso. Jesus recebendo o Espírito Santo. Oh, aleluia! Oferecendo a vida de Deus, o poder da criação. Lembra que eu falei que Jesus é o poder da criação? Aqui, ó, no princípio, e por ele todas as coisas foram
feita todas as coisas por meio dele. Nada do que foi feito sem ele se fez. João 1:3. Lembra disso? Esse poder de Deus da criação vindo agora sobre Jesus e abrindo um novo e vivo caminho para que possamos ter vida, viver nossos dias vida, deitar nossa cabeça no travesseiro e ter vida e acordar com vida. E está dentro, está tão resolvido, tão feliz, tão alegre, porque o Senhor está se manifestando em mim como vida. Recebendo a paz. Quantos procuram paz? Tá aí, ó. É o que Deus desejou para a humanidade. Ele deseja isso para nós. Esse é o desejo de Deus, é a paz. É a paz. Por isso que ele manda o Espírito Santo, todo-poderoso, Criador, o poder de Deus, esse fogo, esse trovão. Oh, aleluia, esse vento tão poderoso, tão grande, em forma de uma pombinha. Aleluia! Deus quer que a mesma vida se manifeste em nós. Assim como o Espírito desceu sobre Jesus, precisamos que essa mesma vida desça sobre nós. Esse é o desejo de Deus. A pomba é o símbolo da paz, da pureza, da renovação da própria vida. Então aceite a vida de Deus. Aceite, peça ao Senhor. Ela é dada através de Cristo. Receba Jesus como Cordeiro e então experimente da descida da pombinha. Aleluia! É muita felicidade da presença de Deus aqui. Né? Meu pastor me ensinou, o pastor Douglas, ele me ensinou: Silvio, há unção no ambiente. Há unção no... Então esse ambiente aqui que eu tô, tá cheio da unção. E que toda essa unção, essa vida de Deus que está aqui nesse ambiente, vá até você através desse vídeo. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, irmãos? Assim, nos tornando o templo do... Tem que passar primeiro pelo cordeirinho, pelo sangue. Tem que receber o cordeirinho para poder receber a pomba. Receba o cordeirinho. Aleluia! Sabe, o trabalho do Espírito Santo. A transformação é o trabalho do Espírito Santo. Qual é o trabalho do Espírito Santo? A transformação. A transformação. Por isso, não se culpe. Não se culpe, não se condene. Não faça isso. Peça: Espírito Santo, trabalhe em mim. Trabalhe em mim, Espírito Santo. Tem um louvor que fala: trabalhe, Espírito Santo, na minha vida. Mexe em toda a casa e faz morada. Não sou muito bom cantando. Trabalha, Espírito Santo. Remove tudo que tiver. A casa é sua. Transforma. Unge. Assim como a pomba desceu sobre Jesus, que é vida de Deus. Lembra que eu vou falar muito sobre isso, quase em todo o texto. Acho que até o 8 que eu fiz o esboço eu ainda vou falar a respeito de vida. Então, vida não é... Por isso que eu te disse que vida não era fácil de explicar em poucas palavras. Morte você explica fácil, mas vidas desceu do céu. Vida não é algo terreno, vida é algo celestial, vida é algo que está em Deus. E Deus é o doador de vida e de luz e de edificação. Deus deseja descer sobre nós, trazendo paz, renovação a cada coração. Então assim, do 35 ao 39, eu tenho que avançar, né? Quero ver se eu consigo até fazer em 1h30. Que já vai dar 1 hora de vídeo. Mas eu creio que está sendo muito poderoso. Então, eu vou encerrar hoje falando tudo que eu tenho para falar no meu esboço. Então, o chamado dos discípulos começa aqui em João 1. Por que Jesus, logo de cara no livro de João? De cara, porque nós só estamos no capítulo 1, do versículo 35. Então, logo de cara,
ele já começa chamando. Eu falei sobre isso no outro vídeo, vou falar mais um pouco agora. Ele começa chamando, ele começa escolhendo, ele começa separando. Tá um vento forte aqui, irmãos, então me deu um pouco de coriza, tá? Mas em nome de Jesus, não olha pro corvo, olha para a palavra. Amém? Eu só sou um instrumento de Deus. Então assim, do 35 ao 39, nós vamos ver. No dia seguinte estava João outra vez com 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: o Cordeiro de Deus. Olha aí, ó. Os 2 discípulos ouviram falar isso e seguiram Jesus. Então, quando João falou: eis o Cordeiro de Deus, tinha multidão ali. Mais uma vez eu vou falar para você, estava cheio de gente ali. Era um batismo. Alguém ouviu. Opa! Alguém ouviu. Quem é que ouviu? Filipe. Filipe ouviu. No dia seguinte, e vendo passar, disse: eis o Cordeiro de Deus, né? E os 2 discípulos ouviram falar isso e seguiram Jesus. Quando a gente reconhece Jesus como o Cordeiro, pega aí, em nome de Jesus. Quando você recebe Jesus como Cordeiro, logo você passa a ser seguidor. Logo você vira discípulo. E aqui ele diz 2 palavras. Ele diz: seguiram, seguindo, e depois de seguir, discípulo. Os 2. Quem é esses 2? Um é Filipe. Não, aqui é só Filipe, né? E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiram, disse-lhes: que buscais? Disseram: Rabi, traduzido quer dizer mestre, onde moras? Vê? Queriam tanto estar com o Senhor, queriam descobrir até onde mora. É incrível, irmãos. É incrível. É incrível. Você já está pegando a revelação aí. Você já está, comigo, você já está aprofundando esse texto, já, essa parte de João 1. E ele disse, Jesus voltando e disse, seguiram. E disseram, disse-lhes, que buscai? Veja. Seguiram Jesus. Viram Jesus. Por que, Silvio, que eles tiveram essa atitude? Quando você vê Jesus como cordeiro, como cordeirinho, imediatamente a pessoa segue Jesus. Quer saber sobre Jesus? Pergunta sobre Jesus e se torna discípulo. Discípulo. Quem tem a revelação de Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se torna discípulo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque você se tornou discípulo. Porque você entendeu que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E já queriam estar com Jesus no demoras. Ele respondeu, vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele morava, e ficaram com ele aquele dia. Era acerca da hora 10ª. 10 da manhã, tá? Pelo horário romano, aqui. Então o horário de Roma, irmãos, ele é usado por todo o livro de João, tá? Então aqui o livro de João, ele vai falar muito desse amanhecer, entardecer, por causa do quê? Ele usa muito o horário romano. Então aqui pelo horário romano, claro que eu sei disso que eu busquei, eu pesquisei, né? Eu estudei. Então aqui é o horário romano, né? E esse horário aqui era 10 da manhã. Meu Deus! Que era cerca da hora 10ª. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido a palavra de João e seguiam a Jesus. Olha, eles eram discípulos de João e imediatamente se tornaram discípulos de Jesus. E ainda aqui na Bíblia ele diz palavras. André no 40, presta atenção nisso. Está sendo muito, muito profundo. Se você entende o que é o Cordeiro de Deus e você recebe a pombinha, o pombinho de Deus, que é o Espírito Santo na tua vida, observe o resultado disso. Você imediatamente quer se envolver com Jesus, imediatamente você entende que Ele agora é mestre também, não é só Pai, mas Ele também é Senhor da tua vida. 20. Aleluia. Oh!
O irmão de Simão Pedro era um dos dois que tinha ouvido as palavras de João e os seguiam Jesus. Por quê? Porque antes eles andavam com João, eles andavam perto do João Batista. Mas imediatamente João Batista perde 2 dos seus discípulos. 2 dos seus discípulos entenderam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e começam a seguir a Jesus e ficam com ele lá, irmãos. Olha só. Ficaram com ele aquele dia, era cerca da hora 10ª, às 10 horas da manhã, segundo horário romano. Então assim, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido. Um era Felipe, nós vamos ver à frente, e outro era André. Eu queria só ter certeza se era o André mesmo. E é o André. O irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido as palavras de João e seguiam Jesus. Ele achou primeiro o seu irmão Simão, que esse Simão aqui depois se torna Pedro. Jesus troca o nome dele. E disse-lhes: encontramos o Messias. Aleluia. Messias é uma palavra hebraica para Cristo. E a tradução grega, entendeu? Que significa ungido. Encontramos o ungido. Cristo significa ungido. Eu estou olhando aqui no texto e estou vendo aqui a maravilha. Que traduzido, no mesmo versículo, significa Cristo. 41. E ele achou primeiro seu irmão Simão, e disse-lhe: encontramos o Messias, que traduzido significa Cristo, ungido de Deus. Aquele que Deus designou para realizar o seu propósito eterno. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. João Batista aponta a Jesus. Os seus discípulos que eram dele, então agora decidem segui-lo. Perguntam onde ele habita, porque queriam ficar com ele. Quem vê Jesus como cordeiro e recebe como pombinho, como pomba, quer ficar com Jesus. E depois ele vai e convida Simão e diz: vem e vê. Para eles virem e verem, porque foi tão poderoso. Quando você não sabe o que falar, não sabe o que explicar, só convida a pessoa: vem ver, vem ver, vem ver. Vem ver o que Deus está fazendo na minha vida. Vem ver o que o Senhor está realizando. Vem ver. Não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa. Sabe? É ficar com Jesus. É ver onde Ele habita, onde Ele mora e aprender com Ele. Onde o Senhor mora? Aonde Jesus habita, senão na sua santa e amada igreja? A sua igreja, sua casa, não a parede, não os prédios, as catedrais, os templos. Nós, pessoas. Então nós somos convidados a ver a vir e ver aonde Ele habita. Vê se não é falando vê se esse capítulo aqui, esses 33 versículos que hoje nós estamos falando, vê se não tem tudo a ver com a edificação da igreja e com a casa de Deus. Onde Ele habita. Onde Ele habita? Onde é o seu templo? Oh! Aleluia! Deixe que Ele transforme a sua vida. Apocalipse 3:20 diz: Jesus bate a porta e nos convida a com Ele ceiar. Mostrando que Ele deseja esse relacionamento próximo. Sabe? Quando você entende Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você tem que ter essa revelação. Como luz. Lembra que eu já falei sobre luz? Versículos anteriores? Como vida. Você entende? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simão e André, Filipe e André entenderam isso tão poderosamente que eles imediatamente seguiram o Senhor. Você imediatamente quer um relacionamento próximo com o Senhor. E aqui em Apocalipse 3:20 diz: Jesus bate a porta, convida a com Ele ceiar e mostra que Ele deseja um relacionamento próximo. Vê se isso não é poderoso, maravilhoso. Aleluia! No texto do 40 ao 42, nós vamos ver, já falei sobre Pedro, que
Simão Pedro, que era Simão, depois se torna Pedro, né? Que Deus muda o nome dele. Aleluia. E disse-lhe Simão e disse-lhe: encontramos o Messias, né? Agora do 42, vamos lá. 42. Ele o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, e tu serás chamado Cefa, que traduz por Pedro. Pedro quer dizer uma pedra. Mateus 16, 18, o Senhor mencionou essas palavras quando falou a Pedro acerca da edificação da igreja. Lembra disso? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por quê? Porque para edificar a igreja precisa de pedras. Pessoas pedras. Quando você se encontra com o Senhor, você precisa entender que, oh aleluia, você tem que se... Deus vai mudar o teu nome, a tua identidade. Antes você era uma pessoa, vivia de um jeito, aí que tá. É certeiro. É flecha que acerta o alvo. É farol que brilha à noite. Irmãos, encontrou com o Senhor. Entendeu ele como cordeirinho. Recebeu ele como pomba. Agora, veio ficar com ele. Aleluia. Agora também mudou o nome. Mudou o nome. Você é Simão, filho de João, que quer dizer Cefas, que traduzido é Pedro. Aqui nós temos esse mesmo texto em Mateus 16, 18. Então, o conceito de pedras vivas a gente vai também ver em 1 Pedro 2, 25. Lembra disso que eu falei? Sobre Pedro entender Jesus como o cordeiro, e agora ele entende também como pedra. Mas é uma pedra que ele se tornou na edificação da igreja, da construção. Então todos que recebem o Senhor têm que entender uma coisa. Jesus vai mudar a tua identidade. Jesus vai mudar o teu ser. Antes você era Simão. Agora tu és Pedro. Pedro. A pedra que detona uma obra de transformação, que produz o material para um edifício. 1 Coríntios 13, 12. O que eu quero falar com isso? André, após conhecer Jesus, busca seu irmão Pedro para também segui-lo. A primeira reação a encontrar Jesus é comunicar vida a outros. Não foi isso que aconteceu também? Lembra que eu falei de vida? Lembra que eu também disse sobre a vida interior? E você comunica? A comunicação da vida é uma resposta natural quando você encontra Cristo. Sabe? Que você escute essas palavras. Que você escute tudo isso que eu tenho aqui agora ministrado. E você possa, em nome de Jesus, sabe? Fazer realmente um... Eu tenho feito isso, eu tenho rebobinado a minha vida. Através do estudo de João. Que você possa rebobinar também a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Rebobina aí. Sabe? A comunicação muda. Quando você tem vida de Deus, a resposta natural ao encontro com Cristo é que a resposta é transformadora. Transformação. Então, André correu compartilhar o quê? A sua descoberta. André correu compartilhar o quê? Aquilo que ele havia, aleluia, recebido do Senhor. Ele compartilha a vida. Então, como André, nós também devemos levar a mensagem de vida, sabe? Aos nossos familiares, amigos, permitindo que Cristo toque eles através de nós. Eu sempre estou falando de Jesus no meio da minha família, eu solto mesmo. Eu finjo que
tô ali meio desbaratinado, logo eu falo, pois é, né, Cristo, pois é. Sempre tô falando, né? Sempre tô enxertando a vida de Deus aos pouquinhos. Sabe, aprenda também a apresentar Jesus como um cordeirinho. Aprenda isso, que você vai ver como isso é poderoso. Não como leão. As pessoas só querem falar como leão ou como uma religião. Não. Muda o teu conceito, tira a religião. Fala agora um pouco do que tira o pecado, o cordeirinho. Oh, aleluia. 1 Pedro 2,5, eu citei aqui. 2,5, mas não li o versículo, mas eu vou ler o versículo agora. Então, Mateus 16, 18. Eu falei disso, né? Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Por quê? Porque quando o Senhor vem e muda a nossa identidade, agora ele dá um propósito para nós. Então agora nós somos pedras, pedras vivas. Pedro vai dizer isso. Pedra viva para o quê? Por que Jesus constrói uma pedra viva? Por causa da edificação da casa espiritual. Vamos ler esse versículo também? 1 Pedro 2,5. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Olha aí. 1 Coríntios 13:12. Pedra viva. 1 Pedro 2, versículo 25. Perdão, eu li Mateus, para você não se confundir. 16, 18, digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão. Também, nós temos agora a ver com o material, agora nós vamos ver com a substância, que esse material é chamado pedra, em 1 Pedro. Pedro teve muito forte essa revelação, por isso que Pedro vai usar muito pedra e edificação na sua epístola. 1 Pedro 2,5 ele diz, pedra viva para edificação de casa espiritual. E em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, agora sim, o apóstolo Paulo vai dizer, que o meu raciocínio é rápido, irmão, eu estou tentando diminuir ele aqui para que você entenda com mais clareza, porque ele é um estudo em forma de mensagem, eu mesmo tenho que falar isso para mim poder voltar, entendeu? Então assim, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer 13:12, com o que você deve construir? Usando ouro, prata e pedras preciosas. Não madeira, feno e palha. Ok? Porque alguém que constrói, ele tem que construir com coisas sólidas, com coisas que não vão se acabar. Madeira se acaba, feno se acaba e palha se acaba. Mas agora, pedra preciosa, ouro e prata, a ferrugem não destrói. Ok? Então assim, Mateus 4,19 também diz, Jesus nos chama a sermos pescadores de homens, comunicando vida e trazendo outros para eles. Quando as pessoas vêm e recebem o Senhor, imediatamente elas se tornam pedras. Silvio, por que você está falando de tudo isso? Porque nós vamos ver agora Natanael. Natanael teve essa revelação aqui. Olha só que poderoso! Aqui em aqui em 1 de João, do Evangelho de João, ok? Então assim, Jesus nos chama para ser pescadores de homens. E Mateus 4,19. Então, comunicando vida e trazendo outros a eles. Mas quando você vem a Deus, você tem que entender a revelação de Jesus como cordeiro. Imediatamente você passa a seguir ele. Você recebe cordeiro, né, a pombinha. Imediatamente você passa a seguir ele. Né, você quer ficar com ele. Ele muda o teu nome. Te torna agora pedra. Mas para que o Senhor quer me transformar em pedra? Porque ele tem um propósito. Ele tem algo com você. João 1,42. Ele levou Jesus, olhando Jesus para ele, disse, tu és quem que levou? O André. Vem ver, lembra? Vem ver. Diz o quê? Tu és Simão, o filho de João, e tu serás chamado Cefas, que é traduzido por Pedro. Pedro quer dizer pedra. Todos nós também, quando temos essa transformação, nós passamos por essa metamorfose. Todos nós temos a mesma experiência de Pedro. Isso é poderoso. Então Jesus olha para Simão,
declara que ele agora é uma rocha, e essa mudança de nome representa uma transformação de identidade. Então, Pedro, a pedra, prefigura a edificação da igreja. Todos nós temos que passar por essa experiência. Antes de ser pedra, nós também temos aqui esse relato de estar com Jesus, de passar tempo com Jesus, de ir para a casa de Jesus, e na casa de Jesus agora a gente é transformado, aleluia, em pedra. Meu Deus, por causa que isso fala de uma nova identidade. Por quê? Porque Deus está nos chamando a um propósito maior. Deus aí começa a nos chamar a uma construção. Tudo isso aqui só no primeiro capítulo de João. Vê se isso não é poderoso. Então, a nossa nova identidade como Cristo nos lembra do quê? Por que Jesus transformou Simão, que era filho de João, em Cefas, que traduzido quer dizer Pedro, que também Pedro quer dizer uma pedra? Por quê? Por que essa nova identidade? Por que todo esse processo que nós estamos falando até agora? Porque Deus deseja que você faça parte da sua obra. Deus não deseja que você fique parado. Deus não deseja que você seja imóvel. Deus não deseja você como uma coluna, como uma parede. Não, Deus deseja você como uma pedra viva. Esse é o desejo de Deus. Que você seja uma pedra viva. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus deseja que você faça parte da sua obra. Sabe? No versículo de Apocalipse 2,17 diz: o novo nome dado por Deus simboliza uma nova identidade, um novo propósito em Cristo. Você tem que passar por essa transformação. Você tem que passar por essa metamorfose. Sabe? Isso aqui é uma experiência que não pode ser negada. É uma experiência que não pode ser falhada. Não existe. Todos têm que passar por isso. Todos. Vamos avançar. Temos que avançar aqui. O tempo está passando. Temos que avançar. Então, o convite de Filipe, achamos aquele de quem Moisés escreveu. Só que Filipe, ele foi falar isso para um cara chamado Natanael. Natanael é um homem que ele era religioso. Ele era religioso e ele foi encontrar Jesus com essa atitude de religião. Sabe? Então aqui no 43, no dia seguinte, já estou acabando, tá, irmãos? No dia seguinte que Jesus partiu para a Galileia, encontrou Filipe e disse-lhe: segue-me. Aí Filipe, lembra que eu falei de dois? Filipe, olha só, era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Eram amigos, né? Eram vizinhos. Eu morei, irmãos, num lugar onde eu peguei e compartilhei só a vida. Era um condomínio com 4 casas num lado esquerdo e 4 casas no lado direito. Lá eu morava no lado esquerdo. E eram 4 casas do lado esquerdo no condomínio. E o que aconteceu? Com o tempo que eu morei lá, eu comecei a orar por eles. Irmãos, todos eles começaram a participar da célula. Todos eles receberam vida de Deus. Todos eles hoje conhecem o Senhor. Vizinho é isso. É dessa forma. Veja, olha aqui. Filipe. E diz: segue-me. Sabe, irmãos, você precisa receber essa vida. Você precisa ter vida de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Sabe, não se condena. Essa palavra não é condenatória. Essa palavra é uma palavra de vida. Só compartilha a vida. Por isso que eu digo, a vida não se explica, a vida se vive. A vida de Jesus em nós, através do seu Espírito, que nos unge, que nos transforma e que nos capacita. Amém? Então assim, ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Aleluia. Filipe achou Natanael e disse-lhe: encontramos aquele de quem escreveu Moisés na lei
e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. E você acha que o quê? Que Filipe passou essa informação a Natanael. Natanael, um homem religioso, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré? Olha, cara, de Nazaré? Pode? Meu Deus. Sair alguma coisa boa de Nazaré? Pode? Pode. E com irmãos, com religioso não se discute. Sabe o que Filipe falou? Vem e vê. Vem e vê. Vem e vê. Aleluia. Vem e vê. Ele só respondeu isso para Natanael. Pode sair alguma coisa boa? Jesus viu Natanael vir, aí a ele disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Olha só. Olha só. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Meu Deus. Respondeu-lhe Natanael, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Sabe, Filipe viu que não adiantava. Não adiantava você discutir com o religioso. Com o religioso você diz, vem e vê a vida de Deus que está se manifestando. E quando o religioso foi lá com uma postura errada, Jesus vai pegar ele e vai transformar ele também. Jesus tem disso, irmãos. Essa é a graça. A graça de Deus é poderosa. Vou falar muito sobre graça também, João. Sabe? E Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que essa verás. E olha só a revelação que Jesus agora distribui a Natanael. E disse-lhe, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Este capítulo, como introdução a esse evangelho, apresenta Cristo tanto como Filho de Deus, também como Filho do Homem. Natanael aqui reconheceu na hora Jesus como Filho de Deus e se dirigiu a ele como tal. Quem que teve essa revelação da escada aberta? Vamos falar um pouco desse texto para nós encerrarmos aqui a nossa mensagem de hoje. Jesus encontra Filipe, chama ele para seguir. A resposta de Filipe encontra Natanael e testemunha sobre Jesus como Messias. Então, assim como Filipe, que prontamente comunica a descoberta, nós também somos compartilhados a chamar e chamados a compartilhar o Evangelho. Então, assim, devemos estar pronto também para apontar Jesus, sabe, irmãos? Tem que estar pronto. A resposta sempre é essa. A resposta sempre é necessidade espiritual. As pessoas têm necessidade espiritual, irmãos. E é gigante a necessidade espiritual das pessoas. É tenebroso, para dizer a verdade. Sabe, você vê coisas que, né, eu estava falando com a minha mãe, eu estava falando, mãe, a necessidade espiritual das pessoas são coisas que a gente não tem noção. É só Jesus, o Filho de Deus, e também ele apresenta aqui Filho de Deus, Filho do Homem. Como Filho do Homem ele fala de uma edificação e como Filho de Deus ele fala de salvação para poder trazer vida. Sabe, irmãos? Lá em Deuteronômio 18:15, a promessa de um profeta como Moisés é cumprida em Cristo, dentro do texto. Que lindo. Que maravilhoso esse texto. Que poderoso. João 1:46 e 49. Perguntou Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe, vem ver. E outra coisa, quando você começa aqui no 19, nós já passamos por todos esses versículos, e você chega ao 51, você vê o propósito de Jesus.
Então nós passamos todo esse versículo. Do 19, a gente foi ao 34, daí eu fui do 35 ao 40, daí eu fui do 40 ao 43, agora eu fui do 44 ao 51. E no 51 nós temos a resposta de todos os outros versículos. Todo esse processo. Qual o processo, Silvio? Conhecer Jesus como Cordeirinho. Né? Eu comecei na religião do 19, João Batista. Lembra? Aí eu vim e falei aquele que é Jesus. Aí eu vim aqui no 35 e agora eu cheguei aqui no 51. E por que tudo isso? Para falar para você a revelação. Qual é a revelação? A revelação é: Jesus, tu és o Filho de Deus. A casa de Deus, a edificação das pessoas como pedras. Essas pedras são o quê? O que são essas pedras? São partes da edificação de Deus. Natanael é cético sobre Jesus. Sabe, e Natanael, Felipe passa uma informação errada. Por quê, Silvio? Porque Jesus não nasceu em Nazaré, mas em Belém. Onde que está isso? Mateus 1,16. E também não era filho de José, era só filho de Maria. Aonde que está isso? Lucas 2,47. Então assim, Felipe veio. Por que Felipe disse isso? Olha, irmãos, ele disse: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Porque Felipe disse: encontramos aquele que escreveu Moisés, a lei, os profetas, filho de José de Nazaré. E Jesus não nasceu em Nazaré e também não era filho de José. Sabe? Felipe passou a informação errada. Daí Natanael, Então, irmãos, só você não souber, não fica tentando explicar algo que você não sabe, tá bom? Não faz assim. Não faz isso. Seja simples e objetivo. Então não tenta falar algo, sabe? Eu aprendi isso há muitos anos. Fala aquilo que é básico, sabe? Aqui, Natanael disse: pode alguma coisa vir? Porque Felipe passou a informação errada. Aí Felipe viu que não dava para discutir com Natanael. Natanael é religioso. E geralmente pessoas religiosas, elas têm um bom estudo bíblico. Geralmente pessoas religiosas têm um bom estudo bíblico. Já vou encerrar, irmãos. E ele diz o quê? Pode alguma coisa boa vir? Natanael aqui é cético sobre Jesus. Natanael aqui... Mas quando Jesus encontra com Natanael, o negócio muda. Por causa do quê? Porque Natanael declara: tu és o Filho de Deus. Jesus revela conhecer o íntimo do coração de Natanael. Então, o encontro de Natanael com Jesus é o nosso encontro com o Senhor. Também. Tem mais essa forma. Sabe? A revelação de Jesus a Natanael representa o encontro de cada um, revelando que ele conhece a nossa vida e propósito. No 49, Natanael reconhece Jesus e se dirige a ele como tal. Então, nós devemos permitir, preste atenção nisso, que Jesus nos mostre que somos e nós temos que responder com fé. Tu és Simão, mas agora eu vou mudar o teu nome. Tu se chamarás Cefas, que quer dizer pedra. Que quer dizer Pedro. Não adianta. Vai ter que passar pela transformação de virar pedra. Salmos 139, versículo 1, 4 mostra... A garganta meio seca, já vou encerrar. Mostra que o que acontece? Que Deus nos conhece profundamente. Eu falo os versículos, explico, você pode depois ler, que senão, se eu ler todos os versículos, vai ficar... não é, entendeu? É uma forma de mensagem. Você também tem que abrir a Bíblia e vir comigo. Amém? Mas se você quiser ouvir, crê em mim. Se você só quiser ouvir
é o que diz esses versículos. Eu só ponho resumido aqui para que possa o vídeo ser mais curto e mais objetivo. Então, Salmo 139, do versículo 1 ao 4, Deus conhece profundamente. E nos encontrarmos com Ele, temos a verdadeira identidade revelada. Não adianta, encontrou com Deus, Deus muda o nome. Quem que encontrou com Deus que Deus mudou o nome? Jacó, enganador, lutou com Deus e se tornou Israel. É a mesma experiência que nós temos que passar. Não adianta. Não adianta. E para me encerrar, eu quero falar sobre essa escada, que eu falei que é toda essa questão, presta atenção, que é toda essa questão que eu comecei hoje nos 33 versículos. Então, para você entender a escada, o 51, a revelação que Deus deu a Natanael, você tem que entender todos esses outros versículos demais para trás. Glória a Deus! Isso é muito interessante. Isso é muito poderoso. Porque a visão da escada e o céu aberto e os anjos de Deus é o 50 e o 51 que Jesus revela. Porque eu te disse, te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa verás. Todo bom israelita sabe quem é a história de Jacó com o anjo no vale de Jaboque. E tem o seu nome. Tem até louvor, tudo. Já na alva luz do dia, quando, né? A cena que um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou. Qual era a bênção? A identidade. Em verdade, todo bom judeu sabia, todo bom israelita, judeu sabe disso. A escada. E de Jesus revela, em verdade eu vos digo, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Porque Jesus, como Filho de Homem, ele veio para construir, ele veio para edificar. Gênesis 28, 17. Aleluia! Quão temível é este lugar, disse Jacó, que agora, com a sua coxa ferida, não era mais Jacó, era Israel. E o que lembra Israel para você? Pois é. A casa de Deus, a porta dos céus. Gênesis 28, versículo 17. Então ele derramou o óleo sobre a pedra, que tomara por travesseiro, e deu àquele lugar o nome de Betel, casa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora você entende o significado da pedra, você entendeu o significado do óleo, você entendeu o que é a casa de Deus. Olha quanta revelação você entendeu aqui, nessa mensagem de hoje. Casa de Deus, que temível esse lugar, pois aqui está a escada do céu, aonde a igreja se reúne como pedras vivas, porque o Filho do Homem, ele precisa usar as pedras para construir. Levantou a pedra, ungiu com óleo. Quem é a pedra? Diga agora eu sou Pedro. E sobre mim o Senhor edificará a sua igreja. E derramou óleo, a pombinha, o óleo, e fez o quê? E deu nome àquele lugar, Betel, a casa de Deus. Jesus aqui fala de uma visão em que os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem, revelando que ele, Natanael entendeu, opa, ele que está aqui na minha frente agora, o que ele é? É a escada. Ele é a escada, ele é a ligação do céu com a terra. Olha que isso é demais. É poderoso demais. Essa pedra haverá edificação. Jesus foi a pedra angular, diz Pedro. A pedra de esquina, diz Pedro também na sua carta, primeira pedra. A pedra fundamental também, diz Pedro. Por causa do quê? Porque simboliza Cristo. Cristo também é essa pedra fundamental, a pedra de esquina. Não tenho tempo para falar tudo sobre isso, mas olha só a revelação que você está entendendo de João 1. Olha quanta coisa você já viu de João 1. É o terceiro vídeo que eu estou fazendo só falando de João 1.
Desde que haja pedra, haverá edificação. Tem que ser pedra. Tem que ser pedra, tem que ser mudado. A possibilidade da casa de Deus só pode ser por pedra. Não dá para ser Simão. Não dá. Não dá para edificar a casa de Deus com quem é Simão. Não dá. Jesus tem que trocar o nome. Jesus tem que trocar a identidade. Jesus tem que transformar em pedra para que possa a igreja acontecer. A igreja só pode acontecer com pedras, não com religião de grandes multidões e grandes movimentos. Não. Não dá para construir nada com isso. Não dá para fazer um grande pavilhão com um monte de gente onde ninguém é pedra. Todo mundo ainda é Simão. Glória! Que possamos ser transformados em pedras para a edificação da casa de Deus. Aqui Jesus, ele mesmo revela a escada de Jacó, de Gênesis 28:12. Oh, glória! Então a verdadeira conexão de Deus com a humanidade qual é? O que traz a presença da divindade? O que nos traz a presença do divino? Então Cristo é o nosso acesso a Deus. Olha aí. Então nós devemos viver com essa visão, a visão celestial da escada. Sabemos que temos comunhão direta com o Pai através de Jesus, porque agora é pedras que construiu, lembra? E nesse lugar onde a pedra está, onde está as pedras? A pedra, onde a pedra está que derramou óleo, nesse lugar há uma escada. Então onde que você encontra a escada? Onde você encontra acesso ao céu? Aonde você encontra a porta do céu? Que tão temível esse lugar, esse Betel, aonde as pessoas se reúnem como pedras para edificação da casa de Deus. 51 é o resumo de todo o primeiro capítulo de João. O 51 é a chave de todos os outros textos. Poucas pessoas sabem disso. Quando Deus começou a me ensinar e eu estudar e eu compreender isso, eu comecei a ver. Claro, irmãos, existe um tempo. Eu tenho 20 anos que eu me converti. Então, tem textos na Bíblia que a gente não entende do dia para a noite, que a gente não tem revelação do dia para a noite. Tem que ouvir de vários mestres, ministros de Deus como mestre, como pessoas doutores, te ensinando todos os tempos, os anos. E quando você tem a revelação, você diz, uau, agora você diz, você entende como é que se faz igreja. Igreja se faz só com quem é pedra, que tem um óleo. Igreja é só onde tem a escada do céu. Quem é Jesus? Que é em forma de escada que os anjos descem e sobem. Ministração. Essa conexão direta com o Pai. A igreja é não só a porta dos céus, mas também a escada. O versículo de Efésios, ali no 2:18, diz o quê? Temos acesso ao Pai. Como? Por meio de Cristo, o mediador. Agora, irmãos, eu quero encerrar esse capítulo, essa longa jornada que nós tivemos do capítulo 1 de João, do 1 ao 51. Então, nessa passagem, João, ele ensina o Cordeiro de Deus, aquele que nos transforma, nos chama para sermos pedras vivas na edificação da casa de Deus. Silvio, eu quero edificar a casa de Deus. Silvio, eu quero ser a pedra. Vamos resumir assim, porque a pedra passou pela transformação, eu quero ser pedra, o Cordeiro, tudo isso que eu falei aqui. Eu quero ser pedra. É só você ter a vida de Deus. Eu quero edificação. Onde que é a igreja? Onde tem pedras vivas. Assim como André, Pedro, Felipe e Natanael, nós também somos chamados a viver essa realidade. É isso que é o propósito de Deus. João fala disso. Quase o livro de João só fala de Jesus como alimento, de Jesus como vida e de ser, entendeu? De ter realidade, da vida prática, da vida da igreja, da transformação do que era antes. Morto agora tem vida, do que estava nas trevas agora tem luz.
É muito fantástico tudo isso. Você tem que ouvir tudo isso de novo e você absorver tudo isso. Aleluia. Que possamos responder ao chamado, reconhecer a nossa nova identidade. Olha, é o que eu falei aqui, no 40 e no 41. Lembra que era um discípulo de João Batista, agora parte a ser discípulo de Jesus, porque entenderam que é o Cordeiro de Deus? Que sejamos edificados e edificadores. Lembra, edificar é construir. Edificadores, vivendo a plenitude da vocação do corpo de Cristo. Então aqui nessa longa jornada nós falamos Jesus como Cristo, Filho, Verbo, vida, luz, revelação, chamado, criação de Deus, o tabernáculo como habitação de Deus, que é Jesus, o seu próprio corpo, realidade, graça, verdade, cordeiro, pomba, pedra, humanidade de Deus, tira o pecado do mundo como cordeiro, escada, Betel, a casa de Deus, pecado removido, manifestação da vida através da pomba e a unção que traz vida. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por tudo isso. Diga comigo, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.